Graça e paz, meus amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos nesse encontro bíblico, trazendo para você mais um pouco a respeito da Santa Palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Continuando falando a respeito dessa época natalina. Lembrando a você que nós temos vídeos que falam sobre símbolos natalinos, sobre essa data, tá entendendo? Só é você procurar que você vai encontrar. Continuo lembrando a você que se essa mensagem de alguma forma falar ao teu coração, você dá o like, não esquece de dar o like, o joinha. Eu gostei da mensagem, você dá o like, porque a plataforma exige isso para ver quantos likes foram dados naquele vídeo. A plataforma exige esse tipo de coisa. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve. E você ativa o sininho para que você receba as notificações. Toda semana nós sempre estamos trazendo aí uma mensagem da parte de Deus. Tá certo? Continuamos falando a respeito do Messias, época de nascimento, sabemos que não foi no dia 25 de dezembro, mas a cristandade de uma forma geral abraçou essa data. E nós vamos falar do verdadeiro Natal e do verdadeiro Messias. Então, para nós, nesse dia maravilhoso que fez o Senhor, Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, o terceiro evangelista, o terceiro biógrafo, médico Lucas, falando a respeito do nascimento do Messias. Capítulo 2, versos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias 7. Ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Tá certo? Você pode dizer amém comigo? Graças a Deus. Então aí, o relato inteiro, você pode ler em casa, do nascimento miraculoso do Senhor Jesus, indo os dois, José e Maria, para Belém, para se alistarem no censo. Então, completou-se os dias da gestação de Maria, ali quando ele estava em Belém, e Maria deu à luz seu filho primogênito, ou seja, o seu primeiro filho. Outros filhos vieram depois. Nessa gestação, Maria não tinha ainda conhecido, coabitado, tido relações com o seu marido. Essa foi uma obra do Espírito Santo na sua vida. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ainda como hoje, Jesus procura lugar em diversas casas, em diversos lares, em diversas hospedarias, em diversos corações, e não encontra lugar, encontra portas fechadas. Foi assim naquele momento, e ainda hoje, 2000 anos e pouco depois, Jesus continua procurando lugar. Jesus continua querendo que seja Natal na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo. Mas ainda hoje não é Natal na vida de muitas pessoas que não conseguem receber, não conseguem dar espaço, não conseguem abrir a porta para que o Messias nasça na sua vida, nasça no seu coração, nasça na sua casa. Continuam com as portas fechadas. Mas aquele sábio da internet dizendo que Jesus não é o Messias, não era o Messias esperado, primeiro ele falou, nós estudamos sobre a geração, sobre a genealogia, dizendo que Jesus não era descendente de Davi e da linhagem, família de Davi, nós descobrimos que sim. E ele também disse que o Messias viria reconstruir o templo, o terceiro templo. Mas Jesus nada fez sobre isso. Perdão. Então, nós lendo em João capítulo 2, e o verso 19, 20 e 21, Evangelho de João, só andar um pouco para frente, capítulo 2, 19, 20 e 21. Levaram Jesus para conhecer o templo, para entrar no templo, que não era o templo de Salomão. O primeiro, já o segundo, erguido por Herodes. Capítulo 2, 19, 20
e 21. Respondeu Jesus: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. 20. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Que é isso, Jesus? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Vocês entenderam? Levaram Jesus para construir, para ver a magnitude, o tamanho do templo. Jesus olhou para aquilo tudo, isso não vai ficar aqui pedra sobre pedra, porque ele já sabia do que ia acontecer no futuro. Que no ano 70, uma invasão a Jerusalém e o templo ia ser destruído. Toda Jerusalém ia ser pilhada, queimada, e o templo também. E ele disse, no verso 19, derrubarei esse templo e em 3 dias o levantarei. Estava falando do templo do seu corpo, que eles iam destruir, matar, e em 3 dias ele ia tornar de volta. Esse era o sinal. Esse era o sinal. Em João capítulo 4, você pode ler em casa, Jesus teve um diálogo com a mulher samaritana. Uma mulher de Samaria que foi pegar água no tanque, naquele poço. E era aquele horário que ninguém ia. Jesus vai ali para ter um encontro com aquela mulher e travar um diálogo. E ali ela descobre que Jesus é um enviado de Deus. Jesus é um profeta. Sabe da sua vida, dos seus segredos. E ela pergunta: mestre, rabino, uns dizem que é para a gente adorar naquele monte. Outros dizem que é para a gente adorar em Jerusalém. Onde é que nós devemos adorar? Então Jesus vai explicar agora. E no versículo 24, ele diz: Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não é necessário lugar sagrado, hora sagrada, posição sagrada, de joelho em pé, deitado, com a mão posta, cabeça no chão, deitado, não sei, do jeito que você tiver, fale com Deus. Fale com o seu Criador. Adore o seu Criador. Não precise ir para o lugar santo. Adore o seu Criador. Aquilo foi uma escola. Deus estava ensinando. Deus estava preparando. Deus estava educando o seu povo na religiosidade, na adoração. Com a nova aliança, Jesus vem e diz: não tem mais lugar sagrado, não tem mais dia sagrado. Alguém diz: os cristãos trocaram o sábado pelo domingo, o sábado judeu trocaram pelo domingo. Não, trocamos por todos os dias. Todos os dias agora são santos e sagrados. Todos os dias são para adorar o Senhor. Todos os momentos são para adorar o Senhor. Todos os lugares são para adorar o Senhor. É claro que nós temos a casa de oração. A casa de oração é uma casa erguida para haver adoração, onde aquelas pessoas da mesma fé se reúnem para adorar juntos. É outra história. Mas você pode adorar na sua casa, pode adorar no seu trabalho, pode adorar dentro do ônibus, silêncio, falando com Deus. Fique em silêncio, fala com Deus. Ele entende, ouve e atende a nossa oração conforme a sua maravilhosa vontade. Aquele sábio também disse que Jesus, o Messias, não podia ser Jesus, porque o Messias ia trazer a paz. E Jesus não trouxe paz. Jesus trouxe guerra com o advento do cristianismo. Em Mateus capítulo 10, é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 10, do 34 ao 36, Jesus disse assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Você entendeu, meu amigo? Você entendeu, minha amiga? Que susto! Foi Jesus que disse isso, foi ele que disse isso. Para aqueles que querem paz, a sua mensagem é de paz. Para aqueles que querem guerra, a sua mensagem é de guerra. Porque a mensagem do Evangelho, quando entra numa casa, quando entra numa vida, ela causa divisão. Porque muitas pessoas não querem, muitas pessoas não aceitam, muitas pessoas não acreditam. E dentro da casa vai haver divisão. Porque um vai acreditar e o outro vai desacreditar. Um vai aceitar e o outro vai rejeitar. E é disso que ele estava falando. A minha mensagem causa divisão. Porque as pessoas, uns conseguem entender, outros não conseguem entender. Uns conseguem aceitar, conseguem reconhecer, conseguem
se humilhar diante da potente mão de Deus. Os outros não conseguem. Um não consegue. Procura outro caminho, procura um atalho, procura algo que possa satisfazer os seus desejos, as suas vontades, o seu intelecto. Então é disso que Jesus estava falando. Que paz. Eu vim trazer paz. Eu sou representante da paz. Mas aqueles que procuram guerra, eles vão encontrar guerra. E os próprios inimigos do homem serão os da sua própria família. Que é isso? Eu não vou querer o evangelho. O evangelho é isso, meu irmão. O evangelho é confronto. O evangelho que não confronta é evangelho falsificado. É evangelho de mentira, é evangelho de marredecido, conto de carochinha. O evangelho é confronto com o pecado do homem, é confrontado com o seu pecado e tem que tomar uma decisão diante disso. Depois que o evangelho é exposto para o homem, a boa notícia, a boa nova, é exposta para o homem, ele precisa tomar agora uma posição. Ele não pode mais ficar em cima do muro, ele não pode mais ficar isento, ele não pode se esconder mais. Que seja Natal na tua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que o Messias encontre lugar para nascer na tua casa. Encontre lugar para nascer na tua vida. Encontre lugar para nascer no teu coração. Que Deus te abençoe poderosa, soberanamente. Ele é soberano, meu irmão. Estamos falando de um Deus soberano sobre o bem e sobre o mal. Um Deus que comanda todas as coisas. E está debaixo da sua mão o controle desse universo. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia que fez o Senhor. No nome do seu Filho Jesus Cristo.